Pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de urgência e emergência. E nessa segunda unidade nós vamos estar falando aí, né, sobre o atendimento primário, secundário aí, a vítimas aí, né, a questão mesmo do trauma relacionado aí, né, no atendimento pré-hospitalar, ou seja, no APH, né? Então, como que será essa questão da condução desse atendimento, né? Então, nós já falamos ali, né, dos tipos de transporte ali, de ambulância, né? Nós temos a ambulância e o suporte avançado, o suporte básico de vida, né? E aí, quando eu me deparo, né, com essa questão mesmo, que eu sou chamado ali, ou seja, tem uma ocorrência ali que tem que ser atendido um paciente, né? Eu preciso saber o que eu vou encontrar. Para mim saber o que eu vou encontrar, que é o relato desse paciente, tem que ter o quê? Tem que ter a regulação médica, né? Onde vão ligar e vão falar os fatos que ocorreu, né? E aí eu preciso ter um conhecimento. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que teve ali, né, um acidente automobilístico, né, um trauma ali. Primeiro, eu preciso saber o que é um trauma. O trauma, ele tem a condução ali, todo tipo ali mesmo, né? Ele pode ser intencional ou não intencional, o trauma, né? E tudo que está ali, né? Uma vítima, ela foi submetido, né, a algo, uma abertura, o tipo de lesão ali, né, que está ali, né, com uma abertura característica, é considerado um trauma. Ou até mesmo, né, algo que levou a uma danificação ali, né, de uma estrutura ali, né, para aquela vítima ali, é considerado um trauma, tá? Então eu preciso, e aí a gente utiliza, né, a condução que fala cinemática do trauma. O que é uma cinemática do trauma? É eu saber, né, o que houve ali naquele trauma, quais foram os tipos de energias trocadas naquele trauma, né? Como que foi inserida essa energia. Ou seja, aqui foi um carro que teve uma colisão frontal, dois carros, né, pequenos bateram de frente. Bom, então eu já sei que um trauma ali foi feito através de uma colisão frontal de dois carros, né? Se eu sei que foram dois carros que bateram de frente, eu já tenho que saber, aí vem lá a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? Lá do ensino médio, tá? Que é o quê? Quando uma força é exercida, né? Nós vamos ter, de acordo com que aquela força foi exercida, vai ter a absorção daquela força. E por que é importante saber isso no trauma? Por quê? Porque quando nós sabemos ali, né, que uma força foi exercida ali através da velocidade e através ali mesmo, né, daquelas iteração de forças que foram os dois carros que bateram, ali teve uma absorção, né, daquela força ali. Ou seja, quem absorveu aquela força, né? A pessoa, a vítima, né? E ali aquela absorção de força, se não teve algo para conter, por exemplo, né, um cinto de segurança, um airbag, aquilo faz com que ela tenha, né, maiores lesões, né, maiores traumas, maiores questões, comorbidades, né, que seja mais grave, dependendo do tipo ali do trauma que foi, né, exercitado e da força que foi absorvida, tá? Então, quando a gente fala esse cenário aí, né, a gente está falando ali mesmo, né, da cinemática do trauma, tá? E aí, quando eu sei que tipo de trauma ocorreu, né, eu tenho que saber, né, como que eu vou socorrer. Então, sou enfermeira do SAMU, vou lá socorrer essa vítima aí que teve essa colisão frontal, dois carros, né? Vamos supor que eram duas vítimas ali, né? Duas vítimas em um carro e 3 vítimas em outro carro, tá? Eu preciso saber o máximo possível que ocorreu ali para saber os tipos de danos que foram causados, né? E saber quais serão as intervenções ali que serão prestadas, né? E aí, a primeira coisa, quando eu chego né, no local para prestar o socorro, esse atendimento, né? O que eu tenho que olhar? Primeira coisa, sempre, a cena do trauma lá, ela é segura? Aquele local lá que teve ocorrência, essa cena é segura para mim, para minha equipe que está ali?
Porque olha lá, vamos pensar, ali foi 2 carros que bateram, ali já são vítimas, correto? As pessoas que estão ali. Aí eu chego, eu tenho que ter cuidado. Por que eu tenho que avaliar a cena? Porque essa cena do trauma vai me trazer o quê? O que ocorreu ali naquele local, se eu posso ir ali já fazer uma intervenção de cuidados, né, desse primeiro atendimento, ou se eu tenho que esperar recursos ou pessoas que estão destinadas, treinadas para esse tipo aí, né, até mesmo de socorro. Ou seja, se eu estou vendo ali que os 2 carros estão ali, tem um risco ali de um deles pegar fogo, eu posso ir lá já socorrer para salvar? Nossa, mas estão ali, estão presos, tem que salvar rápido. Não posso. Eu só posso ir quando a cena é segura. Se a cena não é segura, eu não posso me colocar em perigo e nem colocar a minha equipe em perigo. Então, a primeira coisa é analisar a cena. Essa cena é segura? Ok. Se é segura, eu vou prestar o primeiro atendimento. Se não é segura, eu vou esperar, né, até mesmo pessoas, ou policiais, ou bombeiro, né, o que for necessário ali, primeiro, que deixe a cena segura, para depois eu prestar o primeiro atendimento, tá? Então, isso é de extrema importância, cena segura. Depois que a cena é segura, né, eu vou fazer um atendimento que a gente denomina o quê? Atendimento primário, né? Nesse atendimento primário, né, nós vamos usar um menômico aí, né, dentro das urgências e emergências no atendimento pré-hospitalar. Que menômico é esse? Então, vamos lá. É o menômico aí, X, A, B, C, D, E. Primeira coisa, eu vou olhar a vítima, né? Vou ver o tipo ali, vou analisar ali, né, os tipos de lesões que ela tem. O X, o que significa? Contenção de hemorragia externa. Ou seja, se eu estou vendo ali que aquela vítima está tendo uma grande hemorragia ali, uma lesão, esmagamento de membro inferior, superior, eu já tenho que conter, né, aquele sangramento. Então, o A vai ser abertura de vias aéreas, ou seja, verificar se as vias aéreas não têm algum tipo de obstrução. Pode ser secreção, pode ser resíduos, né, restos de alimentos, ou até mesmo, né, a questão da dentição, que pode quebrar naquele momento, tá? Então, é verificar se elas estão, a abertura de vias aéreas ali. E aí, nesse momento da abertura de vias aéreas, quando eu faço uma hiperextensão, que eu faço o levantamento da mandíbula, né, para abertura de vias aéreas, eu já tenho que colocar o colar cervical. Por quê? Porque ali, provavelmente, eu não sei. Então, até que prova o contrário, pode ser que essa vítima, ela pode ter um trauma cervical. Então, eu já tenho que preservar. Então, eu peguei ali, naquele momento na cabeça, para fazer a abertura de vias aéreas, já coloco o colar cervical, tá? Depois, C. O que é o C? Circulação. É verificar a parte circulatória, né? Enchimento capilar, né? A parte aí de hemorragia externa já foi contida aí lá no X, lembra que é o primeiro agora. E aí, a parte circulatória, como que tá a questão circulatória, tá? Tem algum tipo de comprometimento? Se tem algum tipo de comprometimento e ele não tem nenhum tipo ali de indicação de lesões ali em membros inferiores ou até mesmo da coluna, eu posso fazer elevação desses membros aí para melhorar essa circulação, tá? Aí vem D. O que é o D? O D é a avaliação neurológica. Então, na avaliação neurológica é onde eu vou conversar com a vítima. Oi, tudo bem? Olha, como é que você se chama? Você sabe o que aconteceu? Você sabe que dia é hoje? Ou seja, eu tenho que obter respostas. Se ela não está respondendo, ou se ela não está ali, né, consciente, orientada, tempo e espaço, né, ela tem um comprometimento neurológico. E se ela não tem resposta nenhuma, tem que aplicar aí, né, a escala de coma de Glasgow, né, aquela escala que nós conhecemos. O que essa escala faz? Ela vai avaliar, ela tem os indicadores ali, tem um indicador ali de melhor resposta, né, ocular, melhor resposta motora, melhor resposta verbal, né, e no final vai ter vai somar todas essas respostas aí desses indicadores,
onde tem que ter, né? Se tiver abaixo de 8, né, o paciente provavelmente está em coma, teve comprometimento ali, né, da parte encefálica. Se tiver a 3 ou abaixo de 3, infelizmente o paciente está em protocolo de morte cefálica, né? Então não vai ter muito o que ser feito. Claro que vai ter ainda os testes ali para ter essa comprovação, tá? Então é muito importante. E aí, o último que vai ser o E. O que seria o E? Vai ser a questão mesmo de exposição. Eu tenho que ter cuidado como eu vou expor meu paciente ali, esse paciente, essa vítima desse trauma, porque naquele momento sabe que vai ter vários curiosos, né? Então eu tenho que ter cuidado na exposição. É onde eu vou botar na prancha, é onde também eu vou fazer a contenção ali, a questão de diminuir ao possível uma hipotermia, né, que pode acontecer. Então colocar uma manta térmica, né, até mesmo ali para poder estar ajudando essa vítima aí, tá? E aí nós vamos para a avaliação secundária, que é uma avaliação mais detalhada, tá? Mas essa será na próxima unidade.